Paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Estamos aqui para essa síntese da lição de número 11, mais um breve intervalo e com certeza estaremos de volta em nome do Senhor Jesus. Já pensou em uma grua para sua igreja ou produtora e possibilitar imagens aéreas incríveis? A Maxi Grua tem uma linha completa em tamanhos diversos para atender sua necessidade. Gruas em alta tecnologia a preço de fábrica. Isso mesmo, você compra direto com o fabricante e conta com assistência técnica permanente. Despachamos para todo o Brasil. Acesse o site e confira nossos produtos maxigrua.com.br. Sua imagem voando alto. Amém, irmãos. Vamos então lá para a lição de número 11, ou 11ª lição, que tem como tema a organização de uma igreja local. Amém? Aproveitando o texto áureo da lição, que se encontra na Epístola de Tito, capítulo 1 e o versículo 5, diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. A verdade prática dessa lição: a igreja local deve subordinar-se à orientação de Deus, através da sua palavra, que é o manual de administração eclesiástica por excelência. Aleluias. Amém, irmãos? Então vamos lá para o objetivo geral. Acompanhe aí na sua lição. Apresentar os requisitos bíblicos para formar um ministro do Evangelho. Amém? Vamos então aos objetivos específicos. O primeiro é explicar o panorama da epístola a Tito, conscientizar sobre as qualificações dos pastores segundo a epístola, destacar a percepção de pureza que a epístola apresenta. Aleluia. Aproveitando também o ponto central, que é o eixo da introdução dessa lição, vamos lá, o ponto central. A epístola de Paulo a Tito demonstra com vigor as qualificações honestas para quem se pretende pastor. Queridos e amados irmãos, estamos perto aí do final de mais um trimestre, mas agora a lição está entrando na epístola ao jovem pastor Tito. É importante que nós possamos entender que tanto nas epístolas de Timóteo, como aqui a de Tito, Paulo tem uma preocupação em aconselhar esses supervisores, já que essas epístolas têm um nome de epístolas pastorais, quando na verdade o próprio jovem pastor Timóteo e o jovem pastor Tito eram supervisores. Mas como essas epístolas têm um cunho administrativo e eclesiástico, assim elas obtiveram essas designações. E nessa epístola ao jovem pastor Tito, nós temos a Bíblia por mais de 17 vezes faz referência ao nome Tito, sendo a mesma pessoa. Foi companheiro de viagens missionárias com o apóstolo Paulo. Foi ele que levou as duas epístolas à igreja em Corinto, intermediada e mandada através do apóstolo Paulo. Foi com certeza um jovem que foi disciplinado e discipulado e conheceu a graça salvadora através do apóstolo Paulo. Então Paulo também tinha um carinho muito grande pelo jovem pastor Tito, a qual visitou certa vez a ilha de Creta, e ali agora estabelece através dessa epístola para que Tito tivesse a incumbência de organizar, de pôr em ordem e de preparar presbíteros, obreiros para aquela igreja naquela região.
A epístola de Tito, ela é totalmente complexa, no sentido administrativo, eclesiástico, familiar e também de uma vida cristã exemplar. O que nós podemos dizer é que a epístola de Tito ela apresenta a natureza de Jesus Cristo, a revelação da graça. Tanto é que Tito vai dizer que a graça foi manifestada aos homens, a graça de Deus, trazendo assim essa redenção ao homem caído. E essa epístola, com certeza, ela trabalha nessa vertente de qualificações para obreiros, entre a ortodoxia e a piedade. Ela abrange o termo igreja, família e também com relação ao mundo em si. E isso nos mostra, essa lição vai ser de grande avalia para nós entendermos isso, que o jovem pastor Tito aqui recebeu uma recomendação não severa, carinhosa, do apóstolo da graça, para que ele estabelecesse obreiros de cidade em cidade. Isso aponta e nos dá uma ideia de como Paulo era um administrador, um pastor, vamos dizer assim, um pastor presidente exemplar, um pastor que realmente sabia, com a ajuda de Deus, como proceder, como doutrinar, como discipular e como estabelecer metas espirituais para cada um dos seus amigos e irmãos em Cristo. Amém? Vamos então lá para o primeiro tópico, que é a epístola enviada a Tito. E o subtópico é o intento da epístola. Qual é o intento? Qual o propósito dessa epístola? Então, como nós já falamos na introdução, era realmente organizar essas igrejas ali na ilha de Creta. Tito estava com uma grande responsabilidade, não tenha dúvida disso, e Paulo o deixou ali sabendo que ele era capaz de assim proceder e de, vamos dizer, obedecer as coisas como Paulo assim determinou. Amém? Vamos ao segundo subtópico, data em que foi escrita. Com certeza a data prevista, a data realmente que acreditamos ser, é no ano 64 depois de Cristo. Alguns sugerem de que ela tivesse sido escrita no intervalo da primeira epístola de Timóteo à segunda. Alguns ainda sugerem que ela foi escrita no intervalo de a primeira prisão domiciliar, a segunda prisão do apóstolo Paulo. Com certeza a data é essa, mas não está bem especificado aqui também da onde ela foi escrita. Tudo indica que ela foi redigida na Macedônia durante algum tempo que Paulo esteve sob a custódia romana. Amém? Vamos para o terceiro tópico, um viver correto. Paulo, como homem correto, santo diante de Deus, ele visa agora que Tito, através das suas recomendações, estabeleça esse parâmetro espiritual aos crentes na ilha de Creta. É bom lembrarmos que Creta era a maior de todas as ilhas ali existentes. E Creta era conhecida pela sua depravação moral, total índice de imoralidade, talvez muito comparado com a cidade de Corinto. Mas Creta era uma ilha com um porto acolhedor, onde fazia conexões com várias linhas de rota do Mediterrâneo. Também diretamente servia como porto de partida ou chegada da África, Ásia e Europa.
e ela é mencionada assim no Novo Testamento, mas há algumas menções de Creta no Antigo Testamento, inclusive lá em Deuteronômio capítulo 2, versículo 23, Jeremias 47, 4, também em Amós 9, 7, que Creta com certeza deveria ser a terra de origem dos filisteus, só que tendo o nome de Caftor. Ok, irmãos? Então era muito comum Creta, pelo vasto tráfego de pessoas, por ser uma cidade portuária. Com certeza ali estava também a nata de podridão da sociedade. Claro, existia alguns que praticavam a cultura no sentido de conhecimento, mas eram sem dúvida nenhuma pessoas orgulhosas, com a fama de serem glutões, imorais, e praticava com certeza um sincretismo religioso. E também não é à toa que a palavra sincretismo se originou por causa do nome Creta. Isso porque, como havia várias cidades na ilha de Creta, uma queria ser, o orgulho tomava conta de cada uma. Então, cada morador de um queria se mostrar maior do que a outra. Mas quando sofria ameaças de estrangeiro, de um inimigo próximo, eles se uniam de uma forma voraz e diziam todos: sim, por Creta, sim, cretenses. Daí surgiu então o termo sincretismo, e nos mostra que Creta também servia de pousadas para alguns quando queriam passar o inverno. Amém? Então Paulo agora repassa para a igreja que um viver correto, ele faz aqui uma desconfiguração entre a sociedade de Creta e aqueles que aceitaram Jesus Cristo, se tornaram novas criaturas que pertenciam àquela sociedade, agora eram povo eleito, passaram por um processo de regeneração do Espírito Santo. Paulo enfatiza bem isso. Então mudou o comportamento, agora é um proceder santo, um viver correto. A natureza divina sendo manifestada em pessoas, a santificação como primeira instância para um viver na presença de Deus. Amém? Vamos à síntese do tópico primeiro. A epístola objetivava dar instruções ao jovem pastor Tito a respeito da responsabilidade que ele havia recebido de Paulo. A carta foi escrita aproximadamente em 64 depois de Cristo. Aleluias. Vamos então ao segundo tópico, queridos irmãos. O pastor precisa proteger o rebanho de Deus. E o subtópico é qualificação dos pastores. Pela segunda vez na Bíblia, assim como 1 Timóteo capítulo 3, aparece essas qualificações aos obreiros, a qual Tito, no caso aqui, deveria estabelecer em cada cidade e organizando a igreja, colocando esses presbíteros como pastores naquelas obras. Então, nós temos aqui que Paulo novamente faz uma lista de qualificações, recomendações com ordens qualificativas. E o primeiro qualificação que o texto aí em questão nos dá é que quando Tito fosse separar esse presbítero, ele teria que ser irrepreensível, aquele que não se repreende, que não se acha dolo, que não, eu já falei algumas aulas passadas, que não se acha acusação. Então, como irrepreensível que ele teria que ser também na família, como marido e como pai. Ele teria que ser um marido fiel, bom pai. Era uma qualificação que Paulo não abria mão do obreiro naquela cidade. Talvez pela sociedade
de Creta aceitar o adultério, aceitar a prostituição como uma coisa comum. Então Paulo agora está dando a diferença, que o obreiro, o presbítero ali teria que ser com certeza irrepreensível com relação à sua família. Ele não podia ter filhos desobedientes ou acusados de dissolução ou insubordinados. Interessante que essa palavra do grego é azotia e significa, no sentido literal, dissoluto, e é aplicado àquela pessoa que desperdiça dinheiro com prazeres e com coisas que não trazem benefícios espirituais. É a mesma palavra correlacionada na parábola do filho pródigo em Lucas 15, versículo 13. Os filhos teriam que ser filhos obedientes, filhos que também fossem como um testemunho para o ministério do presbítero. Amém? E a lista aí continua com um presbítero que seja dispenseiro da casa de Deus. É muito interessante notar aqui que dispenseiro, no sentido mais original, significa aquele que cuida da casa de alguém e é responsável pela alimentação. Ou seja, Tito teria que tomar cuidado, porque ele ia ordenar, ele ia consagrar presbíteros que alimentasse o povo de Deus com a genuína palavra e que cuidasse da casa de Deus como se fosse a sua própria casa. Que coisa bem interessante. Nós temos também aí, ele dá qualificações do que o presbítero tem que ser e o que ele não deve ser. Ele trata aí duas ações verbais. É bom lembrar que a epístola a Tito, ela denota esse âmbito familiar, diferente do âmbito da graça, porque ele apresenta a graça, Paulo apresenta a graça nessa epístola como uma graça aplicada sobre a soteriologia, que ela se manifestou trazendo salvação, e de uma maneira também pedagógica, ensina o crente como viver como filhos do reino de Deus, e também de uma maneira doutrinária com relação aos tratos com os familiares e com as pessoas que não são crentes também. Muito interessante frisar isso aqui. Mas o presbítero que Tito fosse separar para o ministério não podia ser arrogante, e arrogante do grego é tades, que significa soberbo, aquele que satisfaz a si mesmo. A lista cresce de maneira negativa, porque Paulo diz que também não pode ser arrogante, também não pode ser irancudo ou irascível, que é aplicada àquela pessoa que tem um temperamento apimentado. Uma das aplicações no grego é essa. Não dado ao vinho, ou seja, aquele que tem controle da situação, que tem um caráter que não descontrola como se fosse um bêbado. O texto grego quer passar essa ideia. Não violento, olha as qualificações dos pastores. Não violento, violento vem do verbo plektes, que significa golpeador. É aquele que não ameaça nem intimida, vai estabelecer um ministério com certeza através de bom exemplo e através do carisma, não com traços violentos. E a lista continua aí com cobiçoso ou de torpe ganância. O grego aqui descreve a pessoa que não se preocupa em usar meios para ganhar dinheiro. Coisa interessante, né? Nós vemos que hoje a noção de ministério está totalmente deturpada, hein? Muitos estão usando o ministério como fonte de riqueza para ganhos próprios. Ele também usa a palavra hospitaleiro, que do grego é philoxenos, que significa amigos de pessoas estrangeiras, que está pronto para receber. Naquela época era muito comum os estrangeiros visitarem a cidade e não ter onde se hospedar. Então Paulo está dizendo aqui que esse tem que ser hospitaleiro, amigo do bem, ou seja, o grego quer dizer realmente aquele que só
pensa em bondade, sóbrio. O sóbrio aqui é do grego sophron, que significa praticamente a pessoa que domina suas paixões e prazeres. A lista da lição é grande e essas qualificações são muito importantes. E termina com aquele que tem que ser um presbítero que tenha domínio próprio, ou seja, dono de si mesmo. Ele se controla, ele não vai por qualquer situação perder o controle ou partir para um outro termo. Amém, irmãos? Vamos então lá ao segundo subtópico, que é crentes, porém problemáticos. O que estava acontecendo aqui era o seguinte. Paulo está escrevendo agora, ele mudou o âmbito da epístola, o sentido. Está falando praticamente do versículo 10 ao 16, ele vai falar dos falsos mestres, porque a igreja em Creta estava sofrendo duas ameaças. Uma era da devassidão, da imoralidade, da total falta de pudor da sociedade, isso podia solapar a igreja, e também agora dos falsos mestres, porque a preocupação de Paulo quando escreve a Timóteo é com os falsos mestres. Aqui Tito tem uma incumbência maior, tem que disciplinar os crentes e organizar a igreja no sentido espiritual, de obediência à palavra de Deus, e também contra os falsos mestres, porque os falsos mestres eram totalmente insubordinados. Então esses crentes, segundo o subtópico aí, crentes porém problemáticos, nos mostra que eles se levantavam, eles queriam contradizer o ensino da palavra de Deus. E termo aqui a Bíblia nos diz que homens que conseguem transtornar casas inteiras, né? As igrejas se reuniam muitas das vezes nas casas, então eles conseguiam desvirtuar aquilo que foi pregado em mentira. Que coisa absurda, porque além de desordenados, eles eram também murmuradores, falavam muito, questionadores, totalmente rebeldes, ok? O terceiro subtópico é não dar ouvido a ensinos falsos. A identidade aqui dos falsos mestres, além de serem insubordinados, eram enganadores. Eles viviam para contorcer as coisas. E se ministrava em cidade. Paulo estava preocupado do evangelho da graça ser pregado autenticamente cidade a cidade. Os falsos mestres iam distorcer aquilo, iam chamar para si a responsabilidade das fábulas, dos costumes que foram feitos por homem, criados por homem, não por Deus. Uma total heresia estava tentando se espalhar na ilha de Creta. Paulo, preocupado com a igreja de Deus, diz a Timóteo, até no capítulo 3, versículo 10, ele diz: a homem herege depois de uma e outra administração, evita-o. Esse era o conselho de Paulo ao jovem pastor Timóteo. Para você ver como a epístola de Tito, ela nos traz um teor sensacional sobre a teologia que Paulo quer aplicar aqui, que ele pretendeu aplicar aqui, que ele denomina aqui. Paulo está preocupado, por isso incumbe o jovem pastor Tito, o supervisor, o superintendente Tito, a se preocupar com os presbíteros que estariam pastoreando as igrejas, a se preocupar com essa questão de total falta de reverência e respeito à palavra de Deus, para combater mesmo aqueles que eram heréticos, aqueles que se levantavam contra o verdadeiro ensino da palavra de Deus, de uma maneira categórica, e evitar sempre os falsos mestres. Vamos à síntese do tópico 2. A qualificação dos pastores, segundo a epístola, é fundamental ser observada para que sejam competentes no relacionamento com os crentes problemáticos. Amém? Então vamos aí para o terceiro tópico, a percepção da pureza para os puros e para os impuros. Tudo é puro para os impuros, está no primeiro subtópico aí. Paulo diz que todas as coisas são puras para os puros. O crente agora regenerado, lavado, redimido, remido no sangue do Cordeiro, seus olhos são espirituais.
Então ele vê tudo espiritualmente. Ele tem a santidade latente em sua vida. Então ele começa a olhar as coisas com uma outra reflexão, não de julgamento, não de acusação, não com desejos profanos, não. Agora Deus chamou para ser santo e seremos santos em todas as esferas que a vida nos aplica. Então Paulo deixa isso bem claro, que tudo é puro para os santos, tudo é puro para aquele que faz a vontade de Deus. Amém? O segundo subtópico, nada é puro para os impuros. Foi Jesus que disse que os olhos são as janelas da alma. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom, mas se os nossos olhos forem trevas, que terríveis trevas serão. Então, nada é puro para os impuros, por quê? Porque eles já estão contaminados e praticam toda torpeza contra Deus, confessando que conhecem a Deus, mas negam em suas obras. São abomináveis, desobedientes e estão reprovados para toda boa obra. Assim que Paulo passa. E eles não fazem outra coisa a não ser isso. Então tudo para eles se torna contaminado. Sabe aquela história de que quem faz a cidade, o ambiente faz a pessoa? Você se lembra que quando disseram que Jesus era de Nazaré, alguém disse, pode vir coisa boa de Nazaré? Pode vir o Salvador do mundo, porque o ambiente não influencia se você é santo. Mas se você é contaminado, você influencia o ambiente. É mais ou menos isso aqui que Paulo quer dizer aqui. Porque lá em Nazaré morava um jovem que, embora Nazaré tivesse essa má fama, eram santos diante de Deus. Amém? Vamos para o terceiro subtópico. Conhece a Deus, mas o negam com as atitudes. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Estava acontecendo muito naquela época, como vemos no versículo 16. Estavam dizendo conhecedores, crentes, mas estavam negando a Deus pelo comportamento, dando mau testemunho, devendo e não pagando, cobiçando, sendo gananciosos, mentirosos, profano. A conduta do crente revela a sua fé e temos que aprender essa lição hoje. Temos que aprender e aplicar isso em nossas vidas. Amém? Vamos à síntese do tópico 3. O apóstolo admoesta que para os puros tudo é puro, para os impuros nada é puro. Há quem diga que conhece a Deus, mas o nega com suas atitudes. Isto é perfeitamente possível. Que Deus abençoe as nossas vidas. Lembrando que nós temos um manual de administração eclesiástica por excelência, que é a palavra de Deus. Leia e pratique a palavra de Deus. Estude cada dia e aplique na sua vida e no seu coração. Amém. Um beijo grande, que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus.